chegamos no ar, então, para mais uma live. Boa noite, quem está nos ouvindo. Digam um Boa oi. noite. Hoje é uma noite muito especial, uma live muito legal, que nós vamos ter 3 convidadas, né, Leia? 3 professoras lá da Dolfina, que fazem um trabalho muito bom na área de matemática, para não deixar nós duas, que não temos nada a ver com matemática, falar sozinhas, né? Ó, a Luciana já disse um oi. Yara, Diogo, Ângela, Isa, ó, todo mundo já achou, já está subindo, ó. 11 pessoas, 12 Ai, que pessoas. joia. Então, o tema hoje da nossa live é quem tem medo de matemática. Tu tem medo de matemática, Leia? Olha, hoje não mais, mas eu já tive. Enquanto aluna, eu morria de medo da Pois é, matemática. eu acho que às vezes a gente tem medo e a gente faz os alunos terem medo também, né? A gente, do jeito que nós pensamos o ensino da matemática na escola, pode fazer a gente ficar, os alunos ficarem com medo ou não. Ó, já são 29 pessoas nos acompanhando. Boa Legal. noite, Tamara, Andréia, Cici, Ana Maria, querida, um abração para ti. Muita saudade eu tenho de ti, Ana Maria. A gente nunca se vê, a Ana Maria mora longe, mas ela está ultimamente em todas as lives, né? Não está mais nem na Ah, área da educação, eu acho. A Ana Maria, que era professora aqui do município. Não a Ana Maria que trabalhava lá na Dolfina. Não, essa eu ainda não enxerguei aqui. Ana Maria Senger, que trabalhou no Kefas, com a Andréia, com a Sidônia. que joia. Ânia Azevedo, boa noite. Então, pessoal, olha, o Luiz. Olha, o Luiz Balão está dizendo que tem um pouco ainda de medo da matemática, mas então vai ter que assistir a aula lá na Dolfina, Luiz, para esse medo ir embora. Uma das coisas que a gente quer tratar na live, vocês sabem que a live das terças-feiras tem bastante a ver com coordenação pedagógica, né? Que nós duas, eu e a Léa, somos coordenadoras lá da Dolfina. E no final da live passada, as pessoas sugeriam, já tinham sugerido há bastante tempo, que a gente fizesse uma live sobre matemática, sobre o projeto de matemática da Dolfina. E o projeto de matemática é um projeto que eu tenho muito carinho, e ele surgiu assim, as professoras vão contar, né? Mas ele surgiu no momento que nós estávamos nos perguntando o que fazer em relação ao ensino da matemática. Né? A gente percebe o medo dos alunos, a gente percebe que os alunos não estavam aprendendo, mas a gente não sabe muito o que fazer. Então, é muito importante, nesses momentos, que os gestores, que os coordenadores, que os diretores pensem, né, num projeto para a escola. Né? As soluções para os problemas que a gente tem na escola, eles não acontecem assim de um momento para o outro. Vocês podem ver que esse projeto, ele surge mais lá atrás e vem ano a ano se aprimorando. Por quê? Porque existe dentro da escola um desejo, né, de que projetos que mexam na maneira de ensinar e de aprender, né, do nosso entendimento da aprendizagem, aconteçam. E isso é responsabilidade da gestão, é responsabilidade da coordenação pedagógica, é responsabilidade da direção, promover um espaço que seja saudável para as pessoas conseguirem desenvolver projetos, né, e tudo mais. E a formação de professores é bem importante, né, Leia? Exatamente. Bom, o projeto de matemática é uma das minhas paixões, né, da Dolfina Mais Uma, e foi um dos primeiros desafios que eu tive como coordenadora, né, porque antes eu era orientadora, antes participava como prof do laboratório de aprendizagem. E quando eu assumi a coordenação, então o projeto tinha iniciado. Então, veio por assembleia, né, de pedido dos alunos que gostariam de aprender matemática, e a gente queria fazer alguma coisa diferente. Mas assim como todos os projetos da Dolfina, ele começa, a gente tem ali o início, dá o pontapé inicial, mas a gente faz uma avaliação constante dele, né?
Eu acho que todos os nossos projetos a gente está sempre parando, discutindo. Eu acho que é bem aquela avaliação que a gente discute tanto, que ela é processual, né? Ela acontece nos nossos projetos, porque a gente está sempre discutindo e sempre reavaliando, né? E ajustando. E eu acho que o projeto de matemática passou por isso. São 3 anos de projeto, né? Pelos meus cálculos, eu não sou muito boa em matemática, mas eu acho que é isso, são 3 anos de projeto. E ele começou como um desafio muito grande, assim, né? Então, a gente lançou a proposta da gente ficar 6 meses sem o uso do cálculo, que a gente pudesse usar outras formas, né? Porque a gente enxergava a matemática como muito a questão, o foco muito grande na questão do cálculo, né? E não só na nossa escola, eu acho que nas escolas em geral, né, tem essa visão, assim, a gente vê, às vezes, professor pulando as páginas do livro para ir direto onde tem o cálculo, né? Como se a matemática fosse só isso. Então, a gente começou a problematizar isso. E o desafio, o primeiro dos 6 meses, deu aquele susto no pessoal, mas tá, vamos lá. Ficou aquela coisa assim, daqui a 6 meses a gente volta para o cálculo, a gente volta a fazer o que a gente fazia antes, uma segurança ainda, uma rede de segurança, né? Exatamente. A gente tentava se segurar. E aí terminou aquele prazo e a gente seguiu e gerou, assim, uma angústia muito grande. Porque aí a gente ainda não tinha achado o passo certo de como trabalhar, né? A gente ainda estava discutindo, vendo, avaliando. Então gerou uma ansiedade muito grande no grupo. E aí quando eu pensava o que trazer para essa live, para comentar, eu acho que eu não podia, porque para mim, como coordenadora, foi um marco muito importante, foi uma reunião que eu levei um texto e só eu falava na reunião. Ninguém participava. E eu fui sentindo aquele clima, assim, diferente, e eu, inexperiente como coordenadora, pensei o quê? Fechei o texto, bom, gurias, a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Eu estou sentindo um desconforto, enfim. E aí as gurias começaram a falar, e começaram a trazer, e a gente percebeu que muitas dúvidas tinham na cabeça das professoras, né? Algumas trouxeram assim, tá, mas eles precisam da tabuada. Daí eu disse, mas em nenhum momento a gente disse que não era para trabalhar a tabuada. E a gente foi ajustando, assim, e compreendendo o que é o projeto, né? Então, acho que as gurias vão explicar também um pouquinho disso, mas hoje, 3 anos depois, a gente está num outro momento. Continuo estudando muito, porque o caminho é esse, né? É a gente estudar e a gente aprender junto. Nesse período de quarentena, as nossas primeiras formações foram sobre a matemática, e foi lindo ver, assim, eu comentei isso em diferentes momentos, falei para as gurias que coisa linda ver o quanto o grupo cresceu, o quanto a gente, né, porque a gente, enquanto equipe, cresceu junto com isso, né, e as professoras participando e falando tantas coisas bonitas que a gente conseguiu através desse projeto, que é de matemática, mas reflete em todo o andamento da escola, porque a matemática não é isolada. É verdade. E assim, vocês vão ver no decorrer dessa live, com as outras professoras, a Vanusa, a Tânia e a Gabriela, contando a sua visão, nós vamos falar do mesmo momento histórico, mas cada uma vai dar o seu ponto de vista, o que enxergou nessa live. O que enxergou nesse projeto, agora eu me enrolei, né? Eu queria falar também que um oi para Karen, para Patrick Costa, sou fã de carteirinha dessas lives aqui. Que legal, Patrick, a gente fica muito feliz. Joia. Karen Ertel. Ó, meu trabalho de conclusão foi sobre etnomatemática. Ó, joia, um dia a gente pode conversar sobre isso lá na escola também, né? Verdade. Karen Gistman. Tem mais alguém que falou aqui, que disse da onde era, de uma escola de São Leopoldo. Rúbia, sejam todos bem-vindos na nossa live. São 52 pessoas agora. E aí nós vamos chamar a primeira professora, a professora Tânia. Deixa eu colocar ela aqui para dizer um oi para você já. Boa noite. Eu atuo na Dolfina desde 2007. Eu vou lembrar das datas, tá, Leia?
Brasil, que legal, pelo menos alguém. Sim. Eu tive assim o privilégio de ajudar na mudança para esse prédio que a gente está agora, que a gente ocupou em 2008. E lá em 2007 nós tínhamos a escola atendia até o 7º ano, então tinha 6º e 7º ano, não tinha todos os anos do ensino fundamental final. E eu tenho uma caminhada dentro disso, uma caminhada, eu diria assim, expressiva, porque eu participei da formação deles, né, as primeiras turmas concluintes do ensino fundamental, eu participei. E, claro, como todas as crianças têm adaptação, mas a gente também tem uma adaptação. Eu também tive a minha adaptação dentro da Adolfina. E até entrosar um pouco, até a gente se sentir ali, eu diria agora que eu sou pertencente à Adolfina. Eu pertenço para esse espaço me pertence. Eu diria assim agora, nesse momento. Como professora de matemática, o que eu posso dizer... Nós vamos só deixa eu dizer uma coisinha aqui. Nós vamos sair, dizer um tchauzinho e deixar espaço para a Tânia falar e apresentar. Depois a gente volta. Tá. Opa. Então, eu como professora de matemática, eu vou concordar com os matemáticos que dizem que a resolução de problema, ela é a coluna vertebral da instrução matemática, e de que não adianta a gente saber algoritmos, saber princípios, saber conceitos, e não saber utilizar, não ter como utilizar ele na resolução de problemas. Mas daí, parando para pensar, eu podia dizer assim, mas o que é um problema? Eu podia dizer para vocês um problema, se eu digo lá para vocês, dividam 246 por 6. Ah, mas isso não é um problema, isso é um exercício. Agora, se eu transformar um pouco, vou pegar até um exemplo bem da Olimpíada Brasileira de Matemática, de 2016 ou 17, acho que foi 16. Só vou trocar um pouquinho as variáveis dos personagens aí. Suponha que eu diga assim para vocês, eu e a professora Vanusa, a minha companheira essa de estrada aí, cada uma de nós tem 60 provas para corrigir. Ela tem 60 as dela e eu tenho as minhas 60. Só que tem um diferencial. A Vanusa corrige 5 provas por minuto. E eu corrijo 3 provas por minuto. Suponha que a gente começou juntas a correção. Quando a Vanusa terminar a tarefa dela, quantas ainda eu terei para corrigir? Essa questão foi questão de Olimpíada. E a gente concorda e tem certeza que a solução ela é única. Só que a maneira de pensar dos estudantes ela não foi única, porque eu apresentei isso para eles são as turmas que estão no 8º ano agora, eles fizeram esse problema e eu detectei lá pelo menos umas 4 ou 5 maneiras diferentes de resolver. Alguns foram por sequência numéricas, né, compondo sequências numéricas, outros multiplicaram, outros dividiram. Então, um problema, em suma, assim, seria o que leva o aluno a pensar produtivamente. Né? E pensando produtivamente, pensando nessas situações, eu acho que daí ele perderia o medo de se colocar em situações novas que lhe são apresentadas. Ele perderia o medo de se envolver com a matemática, de ser desafiado, de tentar resolver. Então, essas situações que são propostas, e eles até têm mais facilidade dentro de um contexto, isso é notório, as situações motivadoras, interessantes, significativas. Claro que dizendo assim, significativa para mim, tudo é significativo em matemática, para mim tudo. Eu não vou me perguntar assim, por que eu estou estudando isso? Para que serve isso? Por que eu tenho que fazer isso? Eu não pergunto, porque na verdade eu gosto de matemática e qualquer coisa que se apresente para mim, se eu souber ou não saber fazer, para mim é prazeroso. Já para os alunos é um sofrimento se eles não sabem fazer. Então, se eu tiver situações que eles consigam se colocar dentro delas, eu acho que daí fica melhor para eles não se perguntariam tanto. Então, nessa caminhada minha, em 2016, eu encontrei algumas turmas, os alunos, que colocaram o dedo na ferida mesmo, falaram, e me levaram a pensar. Eles me perguntaram assim, professora, que matemática é essa aí? Se a gente aprendesse assim desde pequeno, ficaria mais fácil. Eu pensei, nossa, mas como assim que matemática é essa? Na verdade, eu entendi o que eles queriam dizer. Eles estavam tão envolvidos com aquilo, estavam tão dentro daquilo, para eles ficou mais fácil, ficou mais ágil, eles conseguiram se contornar e sair. E eles, uma matemática diferente que foi apresentada. Então, eu peguei e fui conversar com a Joyce e a Vanusa, e a Joyce falou para a gente o seguinte,
conversem com esses alunos, façam eles colocar isso nas assembleias. Eles têm as assembleias, né, os caderninhos lá que eles marcam as ideias, e nas assembleias a gente sabe que sempre surge uma ideia, vão se falar do assunto, todo mundo vai conhecer o assunto, vai falar, vai dar ideia, vai dar sugestão, então de repente a gente vê o que faz. E aí nasceu o projeto de matemática. Claro que esse projeto, ele tem como, assim, a ideia é que a gente consiga que a matemática seja, incentivar o gosto pela matemática, né? Esse projeto foi feito com os professores, a ideia era incentivar, então, o gosto pela matemática, atrair mais pesquisas para a área da matemática, promover eventos dentro da área da matemática. Então, é aquele, só se fala outra coisa, não, só se fala dentro da matemática, é só a matemática que a gente queria falar, que ela fosse bem vista, né? Em todos os espaços, ela se movimentasse dentro da escola. Nós usamos nossos horários de reuniões, e eu, a Vanusa, naquela ocasião era eu, a Vanusa, a Joyce e a Dayana. A gente se reunia, claro, antecipadamente, e antes, daí quando tinha a reunião, nós promovíamos a dita formação com as professoras do ano fundamental, do inicial. E isso, para mim, ó, falar de matemática para as nossas colegas e falar dos jogos, fazer jogos, claro que eu usei muitos alunos para confeccionar os jogos ali, mas isso para mim foi como pegar um doce gostoso e comer aquele doce, assim, muito bom. Foi como, eu diria assim, quando a gente mostra uma foto de um filho da gente para os colegas, para os amigos, a gente diz, esse aqui é meu filho. Para mim foi mais ou menos assim. Eu me senti assim, falando de matemática com as nossas colegas, né, das crianças, dos alunos menores, eu me senti muito feliz, muito realizada, assim. E elas eram abertas, receptivas, parceiras, elas participavam de todas as atividades que eram promovidas, e olha que foram muitas atividades. Foram atividades no GeoGebra, foram atividades usando, naquela época era um computador menor que a gente tinha na escola, chamado de UCA, e outras atividades dentro do que surgia, né, de novo, assim, jogos, era muito legal. Eu me sentia muito bem dentro de tudo aquilo dali. Claro que agora a gente, então, em 2016, fez esse projeto, a gente trabalhou, eu, a Vanusa ali, chegamos a escrever um artigo sobre isso, era a formação de matemática dentro da nossa escola, né, o nosso contexto porque seria sempre no nosso horário, do nosso jeito, né, da nossa forma, né, no nosso momento. E foi publicado daí pela revista da SMED esse artigo. Também temos um grupo virtual naquela época, se chama GEMA, Grupo de Estudos da Matemática da Dolfina. A gente nutria, era no Google Sala de Aula, ainda está lá. E colocados vídeos, jogos ali, dava para debater vários assuntos. Então, isso a gente fez assim com assim, coração muito, muito feliz de estar acontecendo isso dentro da escola. E, claro, agora o projeto anda, a Leia está aí, que agora é a Leia e o corpo de professoras do ensino fundamental inicial continuou, né, o caminho. A gente não está tanto nessa... Eu agora faço parte de um outro projeto dentro da escola, que se chama OBMEP na Escola. Eu consegui, por sorte, desde o ano passado, que esse projeto viesse, né, me servisse dentro da escola. É um projeto muito legal da Olimpíada de Matemática, e eles mandam materiais assim para a gente trabalhar com os alunos, né? Eu tenho que formar as turmas. Os materiais são divididos em conteúdos, assim, de combinatória, geometria, aritmética, são divididos em conteúdos, e eles mandam várias baterias de atividades, aí tá as fotos dos alunos trabalhando. A gente trabalha em grupos, e é muito legal, porque daí eles pegam ali os problemas, as situações problemas, a matemática só através de resolução de problemas, a Olimpíada, e eles tentam resolver, e daí um se discute, daí alguém vai no quadro e resolve, todo mundo participa, sabe? Eu fico muito feliz, até às vezes eu me passo, eu queria tirar uma foto, eu queria mostrar mais, mas às vezes eu tô tão encantada que eu fico com eles, eu digo assim, hoje é meu dia de ver, de trabalhar. Mas aí, pensando nisso também, eu fiquei assim, puxa vida, eu trabalho assim nos dias que eu tenho esses grupos de Olimpíada, né? Eu trabalho com eles dessa forma. Eles tiveram um grupo que se forma no contraturno, no caso. Então,
eles têm que vir no contraturno, e para eles é ótimo vir ali. Eles tiveram um amadurecimento, um crescimento matemático trabalhando ali, e eles trouxeram muitas menções honrosas no final do ano passado. Daí, no final do ano passado, eu também assegurei o projeto para esse ano dentro da escola. É um projeto muito legal, mas eu agora, nesse ano de 2020, claro que a gente teve pouco contato ali com os alunos. Eu tenho o 6º ano e tenho o 9º, eu fiz nos 2. No 6º, muito mais. Nesse pouco tempo que eu tive com eles ali, até um pedaço de março, eu trabalhei só resolução de problemas pelos problemas da UBMEP. Só. E o que eu notei, para minha felicidade geral, o que eu notei? Eu notei que eles, assim, eles não ficavam me esperando eu fazer, esperando que eu fizesse no quadro para eles copiarem a coisa ali só no caderno. Não, eles dizem assim, professor, espera, eu vou fazer. Não fala nada, não faz. Espera lá que eu vou fazer. Então, eles ficavam, assim, reunidos nos grupos, eles ficavam tentando resolver. Espera que o nosso está quase. Eu acho que vou por aqui não deu certo. Eu vou tentar. Então, o que eu noto disso tudo? Que essa receptividade deles, né, no 6º ano, essa abertura deles de querer resolver. Então, não vou dizer assim, eles chegaram lá e sabiam resolver tudo. Não, isso não. Mas eles tinham uma atitude diferente em relação aos anos anteriores. Eles queriam resolver, eles fazer. Eu não fiquei esperando pelo meu professor para que ele fizesse alguma coisa. E isso já é um fruto do nosso projeto de matemática que iniciou lá em 2016. Né? Então, o que a gente quer com tudo isso? Quer que os alunos saiam da nossa escola com uma bagagem bem boa de matemática para poder interagir aí no mundo. É isso. Ai, que legal. Funcionou direitinho, né? Nós estávamos preocupados se não ia funcionar essa apresentação, as fotos são lindas. Mas pena que para mim não apareceu muito bem ali o que eles escreveram no quadro, né? Porque a gente trabalha, eles têm que justificar tudo, sabe? Eles justificam tudo. E ali eles fazem a escrita deles ali, eles querem fazer uma escrita justificando. Pena que para mim as fotos não ficaram muito nítidas. Mas então, obrigado por esse pedaço. Daqui a pouco a Tânia volta. Agora eu vou chamar a outra professora, a Vanusa, para compartilhar com a gente também a visão dela desse projeto. Oi, Vanusa. Oi, tudo bem? Eu estou muito feliz. Quero agradecer pelo convite. Eu não demorei a aceitar, né? A Joyce nem tinha terminado de me convidar, eu já tinha aceitado. E eu curti muito a fala da Tânia, eu sou fã da Tânia, né? Minha paralela ali na matemática, então adorei tua fala, Tânia. Bom, eu estou no município de Vanusa aqui, já. Eu estou no município de Novo Hamburgo desde 2008 e na Adolfina desde 2009. Eu quero começar minha fala assim, com o coração muito aberto e dizendo que eu não quero apontar culpados ou dizer que alguém está fazendo algo errado, né? E eu quero dizer que na Adolfina nós não encontramos o caminho ainda, nós não resolvemos todos os problemas que nós temos em matemática, eu acho que nós estamos longe disso, mas nós encontramos um caminho e está sendo um caminho muito bonito. Então, a gente quer continuar e gerar reflexão para que mais pessoas possam participar desse caminho também, né? Tem um dado que me incomoda e me desacomoda, que é um indicador externo do movimento Todos pela Educação. O dado mais recente diz que menos de 10% dos alunos no Brasil concluem o 3º ano com conhecimento satisfatório em matemática. Isso é muito, muito triste, né? Olhando para fora. Mas olhando para dentro, a Adolfina não era o oásis aí nesse cenário. Nós éramos e somos parte do problema. Então aí começou esse movimento tão legal, né? Desse grupo da matemática, né? O projeto de matemática. Saber que a gente é parte do problema, né? Gera uma responsabilidade. Então, admitindo isso, eu acho que foi o início de tudo, né? Quando eu falo nós, ou quando eu falo a Adolfina, eu estou me referindo a todos, desde o professor da faixa etária 4 até das séries finais, a equipe diretiva, os funcionários. Eu quero citar com muito carinho
a Carla e a Rose, funcionárias da limpeza, né, minhas colegas, que participaram de uma aula sobre ângulos, classificação dos ângulos, e foi muito bacana, e elas curtiram e disseram que estava legal. Então, receber esse retorno de alguém que não é professora na sala de aula, mas está se sentindo parte, porque faz parte, é muito legal. E também o tio Marcos, funcionário, e a Thaís da cozinha, que me emprestaram as bicicletas deles. Nós estávamos estudando o conjunto dos números racionais, depois nos irracionais chegamos no π, no comprimento da circunferência. E eu me lembro que calculando uma atividade do livro, inclusive, que falava da distância percorrida por uma bicicleta e tal, e nós calculamos o comprimento da circunferência, o estudante disse assim, mas professora, então se eu cortar o pneu da minha bicicleta e esticar, tem que dar essa medida aí? Eu disse, olha, sim, mas a gente não precisa fazer dessa forma, a gente pode pegar uma bicicleta, daí pegamos, emprestado deles, e fizemos uma marquinha, uma tinta branca no pneu e andamos pela sala. Aí medimos a distância entre as marquinhas e eles viram, mas olha ali, fecha mesmo o resultado, né? Porque o pi parece uma coisa de outro mundo às vezes, né? Então foi muito bacana. Então, ter esse grupo parceiro é muito legal, né? Muito bonito. Bom, mas tendo esse problema no ensino da matemática, a gente tinha que mudar alguma coisa, porque se não mudássemos, teríamos os mesmos resultados, né? Então, eu pensei hoje, como a Joyce deu um tempo cronometrado, né, para eu falar, eu falo bastante, eu pensei em falar de expressões numéricas, que eu acho que é um dodói de muita gente, tem muito estudante que sofre com esse conteúdo, né, e eu gostaria de comentar, assim, como que a gente não faz na Dolfina, ou não faz mais na Dolfina. No momento de ensinar a expressão numérica, a gente não vai, o aluno não vai ser orientado a fazer primeiro a multiplicação, depois a adição. A gente não vai dizer que resolve primeiro os parênteses, mas então, como abordar, como introduzir, ou, né, falar desse conteúdo sem falar dessas regras que normalmente, né, ou quando eu lembro do meu aprendizado, né, quando eu era aluna, foi assim. Eu vou dar um exemplo do que a gente faz hoje, né? Fui ao mercado, comprei um produto de R$2 e 3 produtos de R$4. Quanto eu paguei? É muito provável que os estudantes não vão ter dificuldade para chegar ao resultado. Eles vão pensar, ok, um produto R$2, 3 produtos R$4, 12 mais 2, 14, tranquilo. Só que isso foi proposto para eles em português. Agora vamos passar para aritmética. Bom, do jeito que eu escrevi, vai ficar 2 mais 3 vezes 4. Mas daí ele já sabe que a multiplicação é primeiro, porque ele viu numa situação real, né? Aí eu provoco ele. Mas será que eu nunca posso fazer o mais primeiro? Eu acho que dá, né? Porque o mais está aparecendo ali primeiro. E daí eu disse, bom, mas se essa expressão numérica traduziu uma história que estava em português, a gente vai ter que criar uma história para poder fazer o mais primeiro, né? A adição primeiro. Então, eu posso contar uma outra história. Eu fui ao mercado, peguei, por exemplo, 2 litros de leite, que custavam R$4. Mas é pouco, eu vou pegar mais 3, que também custam R$4. Então, é adequado que eu adicione primeiro os 2, porque os 5 têm o mesmo valor, depois eu vou multiplicar. E daí o estudante pergunta, tá, professora, mas como é que eu vou saber quando eu faço primeiro qual? Existe um sinal que me avisa, daí a gente fala do parente. Então, ao invés de eu chegar e dizer, expressão numérica, essas são as regras, e se faz primeiro isso, depois aquilo, a gente põe para a vida real, porque assim, nós passamos um mês inteiro fazendo expressão numérica para fechar as nossas contas, para pagar as nossas contas. Só que a gente não percebe disso, não percebe isso, né? Então, fica muito rico, assim, quando a gente vê expressão numérica com história primeiro, né? Só que daí nós temos uma outra questão. O estudante chega em casa e o pai pergunta, filho, o que está aprendendo? Expressões numéricas. Nossa, fiz muita expressão numérica quando era criança. A professora passava da letra A até a Z. Nossa, era difícil, né? Tinha colchete, chave e tal. Deixa eu ver teu caderno. Daí ele olha o caderno do filho, tem 2 questões.
puxa vida, né? Mas tem uma página do caderno ali. Filho, mas tu teve 2 períodos de matemática hoje, 50 minutos, e só viu isso? Então, bom, precisamos buscar referencial teórico para aquele pai entender, de fato, que aquilo ali era o suficiente. Que a gente esgotou, não vou dizer esgotou, mas a gente abordou tanto, explorou tanto aquele problema ali, que não precisa ter uma lista repetindo do A ao Z. E daí nós fomos estudar. Daí, né, a Tânia mencionou do grupo de estudos, né, no Class, que virou um repositório, porque daí alguém via um vídeo que achou legal, coloca lá, um artigo, um livro, e um fórum de discussão, porque daí a pessoa olhou o vídeo que o colega botou lá, e porque é uma sala de aula virtual, né? E eu, gostei, ou não gostei, né? Eu comento a minha impressão a respeito daquele vídeo. Então, a gente tinha que estudar, e até diante de alguns colegas, assim, né, de profissão, porque como assim o meu filho está lá nas séries iniciais, ele não vai, ainda não, passou 6 meses de aula, ele ainda não aprendeu a armar continha, né, fazer o algoritmo. Então, eu acho que um artigo da revista Cálculo, o título era Palavras Malditas em Sala de Aula. Eu acho que mexeu com as taquareiras, assim, porque eu me lembro que quando eu vi o título, eu pensei, deve ser assim, quando a gente perde a paciência, né, e fala mais alto com o aluno. Não era isso. Eu me lembro, era do Imenes, se não me engano, o autor de livro didático, né, o professor. Ele relata um dia que a filha chegou em casa e disse, pai, das séries iniciais, né, tinha iniciado a armar algoritmo e tal, a armar continha, né, e disse assim, pai, eu achava que 14 mais 16, eu pensei que fosse 30, mas a professora ensinou aqui e é 29? Pai arrepiou os cabelos, né, e disse, deixa eu ver teu caderno. Quando foi olhar, ele disse, filha, mas aqui, ó, 14 mais 16, a continha armada, aqui não dá 9, filha, 4 mais 6. Não, mas eu prestei bastante atenção. A prof disse que o maior valor que a gente pode colocar aqui na casinha das unidades é o 9. Quer dizer, ela pegou um recorte do que a professora tinha falado ali sobre o algoritmo, né? E, poxa, ela já estava dependente daquilo ali, o conhecimento que ela tinha não estava fazendo muito sentido, né? E a professora não ensinou nada errado, porque o maior valor que se coloca ali é o 9. Se deu 10, o 1 vai para cima, enfim, né? Quando tem o algoritmo, é a regra. Outra bibliografia que nos ajudou também, que fez parte do artigo que a Tânia mencionou, foi Desvendando a Aritmética, da Camille, e especialmente no capítulo O Efeito Nocivo dos Algoritmos. Ela cita o quanto de mal a gente pode fazer para uma criança quando o primeiro contato dela ali é com o chiqueirinho, né, que se chama quadro valor lugar, e já arma a continha, né, o quanto de mal a gente pode fazer para ela. E daí, trazendo um outro exemplo, quando eu vejo uma criança, por exemplo, armando 1000 menos 1, ela se depara com 3 zeros para pedir emprestado, ou para fazer trocas, ou seja, qual for o nome que a gente vai dar, né, para esse processo. E às vezes ela arrisca tanto, porque se empresta 1 para cá e vira 9, daí esse 9 e risca tanto que às vezes ela consegue errar 1000 menos 1, né? Quando na verdade a gente olha para ela e diz, e convence ela de que é apenas o antecessor. Ela diz, mas o antecessor não é aquela continha que a professora dá o número e a gente preenche quem vem antes e quem vem depois, né? Então, o antecessor a gente vê numa fita métrica, na régua, no relógio, no calendário, né? Então, a Camille fala muito disso, assim, de quando a gente ensina a repetir um algoritmo, a gente tira a criatividade. E criança é um bichinho criativo, né? Demais, imaginativo. Eu me lembro que a minha filha pequena um dia disse, mãe, ela brincando de boneca, né? Me alcança o paninho azul. Deus, eu não tô vendo o paninho azul. Mãe, é de continha. Ah, tá aqui. Quando eu alcancei, não, mãe, esse não é o azul, esse é o amarelo. Então, como é que a gente vai podar, né, essa criatividade toda que a criança tem? Então, a ideia é a gente deixar ela criar estratégias. Se ela é pequenininha e a gente já ensina a armar a conta, pronto. É a única maneira que eu tenho para resolver, né? E outra
Outra bibliografia que está nos ajudando bastante, que o pessoal gostou muito, a minha professora Rosane, ex-professora da Unicinos, me apresentou, e eu gostei muito, que a professora Jo Boaler. Parece que quando a gente lê o que ela escreveu ou assiste aos vídeos dela, parece que ela está falando para a Adolfina, né? A gente se inspirou, está se inspirando muito nela, assim. E ela disse que um dos motivos Você dizer do tempo. O tempo? Isso, vou finalizar com a Jo. Ela diz que a matemática é a disciplina que tem mais poderosa de todas, a que tem mais poder no sentido de tirar a confiança dos estudantes, né? Porque, eu digo que tem que ser feito daquele jeito, eu não deixo ele ser criativo, né? E então, se eu não consigo fazer do jeito que a professora falou, é porque eu sou ruim em matemática, né? Parei. Depois vai poder falar de novo, tenho certeza que vai ter algumas perguntas para completar. Então, eu vou chamar minha colega Leia aqui de volta um pouquinho. E vou pedir que a Leia converse com a Gabriela, porque assim, eu não sou coordenadora dos anos iniciais, mesmo que eu meta o bedelho em tudo, né? Eu sou metida nela, eu meto meu bedelho em todas as coisas da escola. Mas a proximidade de desenvolver esse projeto diretamente com os professores dos anos iniciais foi sempre a Leia. Então, acho que eu não tenho nem que ficar falando aqui. Eu vou chamar a Gabriela, que é a professora que também, no ano seguinte ao que a Tânia e a Vanusa escreveram um artigo, nós escrevemos um também, apresentamos no fórum, sobre essa fala, né, Leia, de que como se sentiram os professores dos anos iniciais, né? Porque a gente também, lá nos anos finais, fica teorizando coisas e achando que é muito simples jogar para os outros fazerem, né? Mas não é, não. A gente precisa ter bastante apoio. Eu acho que a Leia foi uma das, não, né? Primeiro foi a Dayana e depois foi a Leia, que continuaram nesse projeto. Então, eu vou colocar a Gabi aí, para vocês terem seus 10 minutinhos. 8h30. Opa, saiu a pessoa errada. Ó, aqui, ó, me atrapalhei. Então, Gabi, grande parceira. O que tu vai contar para nós, então, dessa vivência enquanto prof no nosso projeto? Então, queria primeiro agradecer o convite, né, de poder estar aqui contando um pouquinho dessa experiência que eu tive com o projeto, né, que não foi um mar de rosas, né, então acho que por isso que é válido aqui eu estar contando, né, e eu acho que esse relato é importante para os professores se sentirem de alguma forma identificados um pouquinho com essa história e também verem que não é um bicho de 7 cabeças, que a gente consegue, eu consegui e todo mundo pode conseguir também, né? Então, assim, a minha experiência, ela vem já desde 2010, eu estou na prefeitura, né, no município de Novo Hamburgo. Eu estive na Adolfina em 2015, aí saí em 2016 e 2017 eu retornei. Só que eu retornei em maio já, com o andamento do projeto, inclusive das aulas, já quase concluindo o primeiro trimestre, né? E aí, então, todas essas ações do projeto, as formações que teve do projeto de matemática, eu não tive no começo, né? Eu peguei meio que o bonde andando, digamos assim. E aí isso dificultou um pouquinho para mim, né? Porque eu tive que estudar, tive que interagir um pouco mais com o projeto, porque eu não tinha toda essa teoria e essa prática que já tinha sido estudado antes. E aí, para mim, foi bem relutante, assim, foi bem difícil, eu reagi com bastante resistência, porque eu acho que daí os professores que estão me ouvindo, a grande maioria se identifica, a gente aprendeu de um modo, né, quando aluno. E o modo que eu aprendi foi fazendo cálculo armado, decorando tabuada, né? Quando eu estive no quarto, quinto ano, a minha preocupação todos os dias era vir para casa e ter que decorar aquelas benditas tabuadas do 1 ao 10, né? E a gente ficava tremendo de medo que chegava no outro dia ter um teste rápido ali e a gente não ia saber falar aquela tabuada.
E aí, quando foi introduzido, então, o projeto, e daí conversando, então, com a coordenação e tudo mais, e trocando experiências até com os professores, eu fiquei me perguntando assim, mas como, né? Como é que eu vou? Eu estava ingressando num 5º ano, do qual eu também tinha pouca experiência, né? Porque a minha experiência vinha da educação infantil e da alfabetização, e aí parece tudo muito mais fácil, né? Porque a gente trabalha realmente mais com o prático, com o lúdico, com o concreto, né? E aí eu achava que lá no 4º, no 5º ano, eu tinha que consolidar esses conhecimentos, eu tinha que consolidar esses saberes. E o consolidar, para mim, era usar o cálculo armado, era fazer folhinha, era escrever no quadro, né? Usar o livro didático que fosse, né? E aí eu ficava me perguntando, não, mas elas deve ter alguma coisa errada, como é que elas querem que eu amplie a divisão, a multiplicação no 5º ano, sendo que eu não posso fazer o cálculo armado? Como é que eu vou ensinar esses alunos? Como é que eu vou explicar para eles como se faz uma divisão e uma multiplicação? E aí, eu acho que depois de muitas conversas, né, muitas reuniões que nós tivemos, né, as gurias, assim, foram muito persistentes comigo, porque eu realmente, eu acho que eu me pus um pouco no papel do aluno, porque eu aprendi mais, talvez, do que eu até ensinei, né, do que eu transmiti. E aos pouquinhos, assim, então eu fui percebendo que essa coisa de matemática só baseada em cálculos, ou só a decoreba da tabuada, isso estava muito ultrapassado. Uma teoria minha engessada que eu tinha trazido e que estava na hora de eu rever, né? E que eu não precisava ter vergonha de pensar que num 5º ano, se os meus alunos precisassem utilizar o corpo, utilizar jogos, material concreto que fosse para fazer contagem, não era vergonha nenhuma. Mas na minha cabeça eu tinha que eu estaria regredindo eles, porque eu fazia isso lá na educação infantil e na alfabetização. Como que eu ia fazer isso no 5º ano também, né? E aí eu fui vendo que não, que isso já não fazia mais muito sentido, né? Que sim, eles precisavam ainda disso. E se tinha que usar o corpo, e se tinha que contar no dedo, e se tinha que usar o material concreto, isso era absolutamente normal. E fazia parte do processo de aprendizagem deles, né? Então, aos poucos, assim, eu comecei a trabalhar essas propostas que o projeto trouxe, e quando me vi, eu estava dentro do projeto e eu estava aprendendo tanto quanto eles e eu estava me divertindo junto com eles, aprendendo, né? E eu acho que o mais legal é que, assim, a oportunidade que eu tive foi de entrar numa turma de 5º ano e era uma turma muito participativa e era uma turma muito inquieta no sentido de ser curiosos, de questionar, de perguntar. Então, isso também facilitou, porque era uma turma que me pedia cada vez mais, eles exigiam muito de mim cada vez mais, né? Então, cada dia eles queriam um desafio diferente, eles terminavam uma aula perguntando se no dia seguinte ia ter matemática de novo, e aquilo ali foi me fazendo transbordar junto, né? Foi me fazendo criar coragem e vontade para cada vez ampliar e entrar cada vez mais dentro desse projeto, né? E aí eu acho que assim eu comecei a me sentir um pouco mais motivada, deixei de lado aquela matemática engessada, né? Tabuada foi uma coisa que eu nunca usei desde que eu entrei na Dolfina, a tabuada, aquela tabuada que a gente aprende, a gente nunca usou. Eu comecei a trabalhar com eles com a tabela de Pitágoras, e então a gente faz a construção da multiplicação em sala de aula. Eles trabalham com os conceitos, né, com a parte toda da montagem da tabela, e isso é fantástico, porque eles percebem que eles já sabiam multiplicação e divisão há muito tempo, eles só não relacionavam e não praticavam aquilo ali, né? Então, tanto é que tem uma frase que eu uso muito assim nas minhas aulas e que virou praxe, porque todos eles já falam, né? Essa frase é da Prof. Gabi, porque surgiu ali no 5º ano, né? Que eu brinco com eles, vocês sabem fazer adição e subtração? Sabem somar? Sabem diminuir? E daí eles olham para mim e dizem assim, claro, né, prof? Eu disse, então, vocês sabem multiplicar e dividir também. Não, a gente não sabe. Sabe sim, quer ver? Aí a gente dá práticas, né? Quando vai no mercado, tem tanto para comprar tantas balas que custam tanto. O que vocês fazem?
Ah, a gente vem para quantos tem que comprar. Então, o que é isso? Ah, é mesmo, é uma divisão. E aí eles vão trabalhando, então, porque a gente não trabalha os conceitos, né? A gente trabalha a prática, né? E eu acho que a parte mais importante do projeto de matemática é essa, é trabalhar a prática, é trazer o cotidiano dos alunos, né? E principalmente ouvir eles, né? Porque hoje o que me encanta é que a parte matemática do projeto de matemática que eles trabalham muito é estar no grupo. A matemática, praticamente na Dolfina, e eu vejo pelos outros professores, eu estou falando por mim em sala de aula, mas eu vejo também na fala das outras professoras, é que ela não se faz mais sozinha. Não existe mais a matemática sozinha, de aplicar uma prova, uma questão, um problema matemático sozinho, né? Eu vejo o coletivo funcionando. E isso eu acho que é a parte mais gostosa e que dá muita segurança para os alunos, né? De quando a gente põe uma proposta, um desafio, um jogo, ele é construído junto, ele não é individual, né? E muitas das vezes a gente não traz a regra pronta, né? Não traz o desafio pronto, a gente traz a proposta e eles vão desenvolvendo junto a atividade e o desafio, né? Então, o mais legal assim que eu pude ver na diferença da minha prática e com os alunos é que hoje o medo que eu tinha de, até a Vanusa comentou antes, né, do pai da aluna que levou para casa, né, a atividade em 2 períodos, tão pouca atividade, né? Eu tinha esse receio também. E aí, com o projeto, eu vi que se eu desse um problema matemático e ele durasse 30 minutos, 1 hora para ser resolvido, mas ele fizesse sentido e os alunos usassem inúmeras formas de tentar resolvê-lo, isso para mim estava ganho a minha aula. E é o que acontece, né, durante as aulas, durante esse projeto. E aí, então, pouco tempo, assim, o que me motivou ainda mais, né, que agora fazem, então, 3 anos, né, eu já pude representar a escola, então, né, com esse artigo, com esse projeto no Fórum Municipal, né. O ano passado eu fui selecionada também numa sequência didática que eu fiz de matemática, né, para os projetos da Fundação Lehman, né, Conectando Saberes, que vai entrar num e-book também da Fundação Lehman, né? E hoje está aqui contando um pouquinho dessa experiência, né, para vocês. Que joia. Muito bacana. Muito bom poder te ouvir, Gabi, revivendo, assim, né, diferentes momentos, né, que a gente passou junto, assim, dentro do projeto, né? E eu acho que se a gente pudesse... um filme, né? Se a gente pudesse definir como a matemática é na Dolfina, eu acho que a gente diria a matemática da vida, né? Porque a gente olha para situações reais e traz elas. Porque uma das coisas que a gente tinha, assim, era ou os alunos que não conseguiam fazer cálculo, porque não compreendiam o processo, ou os alunos que só faziam cálculo, né? Que diante de uma situação, problema, perguntavam, mas qual cálculo eu uso, prof? Né? Então, isso também motivou que a gente pensasse uma coisa diferente para a proposta de matemática. E por mais difícil que tenha sido esse início, né, hoje é muito bacana poder ouvir um professor em conselho de classe, né, e já aconteceu contigo e outros, dizer assim, mas esse aluno só sabe fazer cálculo. Um tempo atrás, a gente podia pensar que o aluno que soubesse fazer as 4 operações estava pronto, sabia tudo, né? Hoje a gente já sabe que não é assim, que mais vale um aluno que, diante de uma situação problema, consiga resolver essa situação do que aquele aluno que sabe memorizado todos os tipos de cálculo, né? Então, é muito bacana ver esse crescimento dos alunos e dos professores diante do projeto. E eu acho que um outro ponto importante que é bom a gente também destacar aqui é que, apesar de que quando a gente faz essa fala do projeto, a gente fala muito já com os alunos que a gente já tem, que já vêm de outras séries, né, que já têm uma caminhada dentro do projeto. Mas os alunos que vêm de fora da escola e que muitas vezes trazem esse cálculo armado e não tanto essa prática, né, que a gente tem no projeto, não é desconsiderado, né? A gente trabalha da mesma forma com esses conhecimentos prévios que esse aluno também tem, né?
e aí a gente Com adapta certeza. a melhor forma que ele consegue para poder trabalhar e entender aquilo que está sendo passado, né? Mas às vezes é bem difícil, né, Gabi, a gente conseguir tirar eles desse universo, né? E fazer esse Bastante. movimento contrário, então, de pensar sobre É. a situação problema. Puxa vida, acho que a Joyce, eu nossa acho que live vai vai ter ser curta matemática hoje. 2. Vamos ter que fazer Vai ter que ter matemática 2, matemática 2 matemática aí. 3. As pessoas estão interagindo um monte aqui nos comentários. Eu queria dizer assim que quando nós fazemos essas lives, essa conversa que a gente tem com o mundo, na verdade, né, com as pessoas que estão assistindo agora ao vivo, com as pessoas que vão assistir depois, ela é mais uma conversa com a gente mesmo. Nós estamos também falando para nós. Nós também estamos aprendendo e repensando de novo. Então, isso é talvez um pouco até egoísta, né? Porque primeiro a gente faz para nós. Por quê? Porque falar do que nós fazemos, repensar o que nós fazemos, é muito, muito, muito importante. Isso para todas as escolas, né? Repensar e conseguir trabalhar no coletivo. Eu vou trazer a Vanusa e a Tânia de volta, para elas fazerem as suas considerações finais, né? 3 minutinhos para cada uma. Já agradeço a participação de todo mundo, nós temos sempre mais que 50 pessoas firmes aqui, né, assistindo a live, e isso é muito bom, né, que nós possamos conversar com tanta gente e de uma maneira assim tão aberta, né, como nós estamos fazendo. Então, eu não sei quem quer começar, Tânia, Vanusa, quem quer falar primeiro? Tanto faz, querem manter a ordem. Eu posso falar, então. Pode. Então, eu até anotei aqui que umas coisas que eu queria destacar, assim, que eu acho que seriam, assim, se a gente fosse pensar em pontos, né, do projeto, que eu acho que foram bem bacanas e que fizeram muita diferença na minha prática, né, no meu trabalho como professora, que é, assim, uma das coisas que o projeto traz muito, que é a diferença, né, dos termos da aprendizagem matemática, né, para o ensino da matemática. Então, a diferença, e aí a gente fala de novo dessa coisa de ser de uma única forma e de ser de uma forma ampla, né? Ouvir o que os alunos falam, o que os alunos estão pensando, e não só de uma forma correta, né? Porque a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi, que a matemática só tinha uma resposta, né? E a gente percebe hoje no projeto e com a prática que a gente vai fazendo que o aluno pensa de diferentes possibilidades, né? E eu acho que outra coisa que é bem importante, até nesse projeto que eu fiz para a Fundação Lehman, lá também, que é do qual me inscrevi, que a matemática, o projeto em si, ele não trabalha só a matemática, né? Acho que a Vanusa também comentou isso, da aula de português, né? Ele trabalha uma interdisciplinaridade, né? Então, ele trabalha todas as disciplinas e eu acho que ele fomenta mais nas outras disciplinas também, porque a partir do momento que o aluno se sente seguro, né, para resolver um problema, onde ele consegue expressar, onde ele consegue pôr a solução que ele encontrou, para as outras disciplinas isso também dá maior segurança para ele, né? Acho que isso também é uma coisa que, assim, que eu percebo que acho super importante, né? E uma que eu já tinha falado, assim, que a matemática não é uma prática isolada, né? Às vezes eu acho que dentro das escolas, e aí eu posso falar, assim, porque eu já tive experiências em muitas escolas, né? A gente se sente um pouquinho sozinho às vezes, né? E talvez esse se sentir um pouco sozinho é que faz com que a gente não consiga ampliar um pouco mais ou pôr mais em prática, né? O que a gente quer transmitir ou quer compartilhar, né? E esse projeto, a forma que a Dolfina trabalha com os projetos, né? A gente compartilha muito. Então, eu que ingressei na escola em maio, no andamento do projeto, eu patinei, eu marchei um pouquinho, mas eu consegui graças a essas parcerias que a gente tem dentro da escola, né? Com as dicas que a Vanusa, a Tânia me emprestando jogos direto, eu batendo, enchendo o saco lá na sala dela, né? E ela me olhava assim para aquela estante, ela dizia assim, não, esse aí tá, não, o outro pode, tá, esse aí eu vou usar agora, esse aí não. Então, assim, essa parceria que a gente tem dentro da Dolfina e de poder contar e
e de tirar, às vezes, o coordenador um pouquinho do sério, porque a gente incomoda mesmo, é muito gostoso. Então, eu acho que essa parceria é necessária. Eu acho que o professor tem que ter essa parceria para poder trabalhar e não ser de forma isolada, e daí tudo fica um pouquinho mais fácil, né? Isso mesmo. Agora eu acho que a minha fala emenda na Gabi, porque ela falou das diferentes formas, né? Eu vou pedir licença para o Einstein para usar uma frase dele, que ele disse que a criatividade é a inteligência se divertindo, e eu já vi carinha alegre do estudante ao receber uma prova com uma nota boa, um trabalho, né, com um conceito bom, mas eu não vi cara mais alegre do que quando a gente diz que legal esse jeito que tu fez, eu não tinha pensado dessa forma. O orgulho que o estudante sente é algo assim de se emocionar. E a gente só sente isso se o ensino for dessa forma, né? Se o ensino for fazendo uma analogia assim com o correio, né? Eu mando uma carta para Salvador. Eu quero que ela chegue em Salvador. O caminho que ela vai percorrer para chegar até lá, eu não sei qual é. Só que quando eu digo onde a carta tem que chegar, e eu digo exatamente o que o estudante tem que fazer, daí eu estou treinando ele, né? Eu não estou ensinando. Então, eu acho que é essa reflexão que é importante. Eu gostei muito de participar aqui, e eu tenho muito orgulho também do grupo da Dolfina, e daí fica bem mais fácil os problemas que a gente tem no dia a dia da escola, né? E tem, né? Não é um mundo cor-de-rosa, né? Fica muito mais leve quando o grupo é parceiro. Então, um grande abraço para vocês. Eu vou falar que o que eu faço na minha vida o que eu mais gosto, né? E assim é um prazer enorme estar com os alunos. Minha nossa, eu estou sentindo uma falta deles assim tremenda, porque na verdade eu sou daquelas assim, olhar para vocês aí numa tela para mim não é agradável. Eu digo a analogia lá com a educação física, marcação ombro a ombro, eu tenho que olhar o que eles estão fazendo, né, para eu poder até tomar uma postura do como é que eu vou interagir naquilo ali. Então, tudo está perto deles para ver o que eles estão fazendo. E tem, assim, estou sentindo uma enorme falta disso tudo, das aulas, enfim. Mas eu vou torcer que tudo, né, se adeque e tudo melhore. E eu quero fazer a marcação ombro a ombro lá logo, né, tudo dê certo. E falar de matemática, imagina, a coisa que é mais perfeita na vida é a matemática, então para mim é meio suspeito falar disso, né? Falar da matemática. É a coisa que eu gostaria de falar o resto da minha vida, só dela. Só se fala em outra coisa, só da matemática. E eu fazer parte da Dolfina, fico muito feliz do convite, tá, Joyce? E agradeço por toda a parceria que eu já tive e tenho ainda aí dentro. Posso emendar agora eu, Natânia? Pode. Para dizer que eu comecei falando, né, respondendo a sua pergunta, né, Joyce, do medo da matemática. E eu fui uma aluna com muito medo da matemática, com bastante dificuldade. E hoje eu amo matemática e posso falar, Tânia, muitas vezes também, sem tanto conhecimento como vocês que, né, vivem, fizeram a formação assim, mas adoro ver os processos de aprendizagem, como os alunos aprendem, estudar isso, discutir quando a gente não está conseguindo atingir com algum aluno ou outro, né? Então, eu hoje posso dizer que eu sou apaixonada pela matemática, pela forma que ela acontece dentro da nossa escola, né? Tem aquela memorização, aquela pressão, aquela coisa assim, uma matemática gostosa que é da vida. E tô aqui, ó, nessa quarentena, pegando meus filhos aqui, tudo é matemática, né? O Rafa já organizou um caderno ali, a gente joga e daí depois eu boto pergunta e vai fazer pesquisa de livro que ele quer comprar, tá em tudo a matemática. É verdade. Nossa, eu me emociono muito quando eu vejo a gente aqui reunida, e esse é um pedacinho do nosso grupo, né, gente? Nosso grupo é bem grande e posso dizer que todas e todos, né, são muito engajados, mesmo aqueles que chegaram há pouco, aqueles que estão há mais tempo, dentro dessa ideia de que não se faz escola sozinho. Né? Eu repito isso sempre, vou dizer muitas vezes, não é possível fazer uma escola sozinho. Não uma escola em que os alunos tenham sucesso.
né? Uma escola que não se preocupa com isso, aí sim, né? A gente entra lá, trabalha, faz o que tem que fazer, preenche as planilhas e não se importa se no final a gente deixou 30 ou 40 para trás. Mas quando a gente se importa, quando a gente se preocupa com a aprendizagem dos alunos, não é possível fazer sozinho. Eu agradeço muito a participação de vocês hoje. Quem sabe um outro dia a gente faz outra live. E um beijo para vocês. Ó, faço, quem sabe daqui a pouco o pessoal aí vai começar a escrever o que querem saber, né? Daqui a pouco tem mais gente que quer saber mais de matemática, a gente puxa outra live mais adiante. Até uma pessoa me falou de educação financeira, que tem um livro, uma professora Denise de outra cidade, de repente a gente chama ela, chama vocês e faz outra festinha. Beijão para vocês, guri. Isso aí, beijo. E a gente vai finalizar, né, Léa, nós duas de novo. Isso aí. E na semana que vem, pessoal, eu vou trazer para conversar aqui com a gente a professora Juliana Rochner, que é professora, diretora de uma escola lá no Espírito Santo, que participou também do Educador Nota 10, e que essa semana que passou, a gente fez uma live juntas, e aí a gente se olhou e disse, nossa, como foi legal conversar, então vamos conversar mais. Então, na semana que vem, a Juliana vai estar aqui, e nós vamos ver como é que essas escolas tão distantes, né, no Rio Grande do Sul e lá no Espírito Santo se aproximam, né? E a gente vai ver que se aproximam muito, e quais são esses problemas e como é que ela conseguiu resolver, e a gente vai ver que nossas escolas são muito parecidas, mas vai ser uma alegria conversar com ela também. E eu quero finalizar agradecendo, né, todas as pessoas que ficaram até o final aqui com a gente. Venham na semana que vem para falar com a Juliana também. Vai ser muito legal. Quer finalizar também, Lê? Com certeza, mandar um beijo pro pessoal. Consegui ler hoje um pouquinho mais os comentários, assim, e fico muito feliz em ver o pessoal participando, e tantos que fazem parte dessa nossa história, né, como o que quer conhecer, ou o que querem um dia fazer, enfim, é muito bom sempre estar aqui com vocês, sempre aprendendo. E eu digo também para vocês de outras escolas que não são da Dolfina, a gente sabe que tem gente aí que não é da Dolfina, que assiste as nossas lives, que caminha junto com a gente. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está aí, né, Lê? O nosso contato está pela toda a internet, dá para conversar com a gente. Eu já conversei com algumas escolas, nós já convidamos, quando é possível, que tenha visitação lá na escola, quando nós voltarmos, a Dolfina está sempre aberta para receber todo mundo e para compartilhar, porque afinal de contas, né, o nome do nosso projeto é Aprender e Compartilhar, e não é por acaso que é esse nome, né? Não é um nome de fantasia, é um nome de realidade. Então, beijão para vocês, muito obrigada, até semana que vem. Até!